A mediunidade, sendo uma faculdade natural e universal, manifesta-se de diversas formas, dependendo das características individuais do médium e das necessidades do plano espiritual. Essas diferentes expressões são chamadas de tipos de mediunidade, e cada uma delas desempenha um papel específico na interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, oferece uma classificação detalhada das manifestações mediúnicas, que nos ajuda a entender a diversidade de fenômenos e suas funções no processo de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Entre os tipos de mediunidade, encontramos aqueles que se expressam por meio de sensações, percepções e comunicações mais diretas. Os médiuns, de acordo com suas características individuais, podem ser classificados em diferentes categorias, que abrangem tanto os fenômenos intelectuais quanto os de ordem física. A mediunidade de efeitos intelectuais ocorre quando o médium transmite mensagens, ideias ou sentimentos do plano espiritual. Um exemplo clássico é a psicografia, na qual o médium escreve sob a influência de um espírito. Existem dois tipos principais de psicografia, isto é, a mecânica, em que a mão do médium se move de forma independente, e a intuitiva, onde o médium capta o pensamento do espírito e o traduz em palavras. Grandes obras da literatura espírita, como as de Chico Xavier, são exemplos notáveis desse tipo de mediunidade. Outro exemplo de mediunidade intelectual é a psicofonia, em que o médium empresta sua voz para que o espírito se manifeste verbalmente. Nesse caso, o médium pode estar em diferentes graus de consciência, desde o transe consciente, onde percebe claramente o que está ocorrendo, até o transe inconsciente, em que não se lembra do que foi dito. Esse tipo de mediunidade é frequentemente utilizado em sessões de desobsessão, onde espíritos em sofrimento recebem esclarecimento e amparo. A mediunidade de efeitos físicos, por sua vez, está associada a fenômenos que impactam diretamente o mundo material. Um exemplo marcante é a materialização, em que espíritos se tornam visíveis e tangíveis por meio da manipulação de fluidos espirituais e do ectoplasma fornecido pelo médium. Fenômenos como a movimentação de objetos, conhecidos como telecinesia, ou os ruídos e batidas espontâneas, chamados de tipitologia, também fazem parte dessa categoria. Esses fenômenos são menos comuns atualmente, mas desempenharam um papel importante na fase inicial do espiritismo, ajudando a demonstrar a realidade da existência espiritual. A mediunidade de cura é outro tipo significativo e amplamente conhecido. Nesse caso, o médium serve como canal para que os espíritos benfeitores transmitam energias curadoras, que podem atuar tanto no corpo físico quanto no perispírito. Essa cura pode ocorrer de forma direta, por meio de passes magnéticos, ou em processos mais complexos, como as cirurgias espirituais. Um exemplo notável foi o trabalho de médiuns curadores como José Arigó, que realizava cirurgias espirituais mediadas por espíritos médicos. A mediunidade intuitiva, por sua vez, é uma das mais sutis e, ao mesmo tempo, mais comuns. Nela, o médium capta pensamentos ou inspirações dos espíritos e os traduz em palavras, ideias ou ações. Muitas vezes, essa mediunidade se manifesta sem que o médium perceba claramente que está sendo influenciado, como quando recebe uma ideia brilhante ou uma solução para um problema de forma repentina. Essa inspiração pode ocorrer em situações do dia a dia, como no trabalho ou na convivência familiar, mostrando que a mediunidade não se limita ao ambiente religioso ou espírita. Há também médiuns chamados de videntes, que possuem a capacidade de enxergar espíritos ou cenas do plano espiritual. Essa mediunidade é comum em crianças, que muitas vezes relatam ver amigos invisíveis. Um exemplo clássico dessa mediunidade pode ser encontrado em relatos de pessoas que descrevem ver espíritos ao lado de seus entes queridos em momentos de grande emoção, como no nascimento ou no desencarne. A audiência mediúnica é outro tipo de manifestação, em que o médium ouve diretamente as vozes dos espíritos, como se fosse uma conversa comum.
Essa faculdade é muitas vezes associada a médiuns que trabalham em desobsessão ou que recebem mensagens orientadoras para os necessitados. Um tipo especial de mediunidade que merece destaque é a mediunidade de efeitos artísticos, em que o médium serve como instrumento para a manifestação de talentos artísticos vindos do plano espiritual. Um exemplo seria a pintura mediúnica, onde artistas desencarnados utilizam o médium para produzir obras de arte, ou mesmo a composição musical, onde espíritos inspiram melodias e letras por meio de médiums com sensibilidade musical. Cada tipo de mediunidade é acompanhado de uma responsabilidade específica. O médium não escolhe o tipo de mediunidade que possui, mas pode desenvolver e aprimorar suas capacidades por meio do estudo, da prática responsável e da reforma íntima. Independentemente da categoria, a mediunidade é sempre uma oportunidade de serviço e aprendizado, devendo ser exercida com humildade e dedicação ao bem. Ao conhecer os diferentes tipos de mediunidade e suas manifestações, compreendemos a grandeza dessa faculdade e o papel essencial que ela desempenha na ligação entre os mundos material e espiritual. O ectoplasma. No processo da mediunidade, um dos fenômenos mais intrigantes é o uso do ectoplasma, uma substância semimaterial fundamental em muitas manifestações mediúnicas, principalmente as de efeitos físicos. O ectoplasma é uma substância de natureza fluídica e semimaterial, proveniente do próprio corpo do médium e, em menor grau, de pessoas presentes no ambiente. Ele é formado pela combinação de elementos físicos, como fluidos orgânicos, e energias espirituais. Essa substância, invisível a olho nu em condições normais, pode ser manipulada pelos espíritos para realizar fenômenos que se manifestam no plano material. O ectoplasma é extraído principalmente pelos médiuns de efeitos físicos, mas pode ser fornecido, em menor quantidade, por qualquer pessoa presente que tenha predisposição energética para isso. A produção de ectoplasma ocorre no organismo do médium, sendo liberada principalmente pelos poros, boca, narinas e outras cavidades do corpo. Essa substância é altamente plástica, ou seja, pode ser moldada pelos espíritos de acordo com as necessidades do fenômeno. Quando manipulada por espíritos especializados, o ectoplasma pode ser utilizado para realizar materializações, mover objetos, provocar ruídos, criar imagens visuais ou até mesmo formar membros ou rostos reconhecíveis. Esse fenômeno era muito comum nas manifestações espíritas do século XIX e início do século XX, em sessões de materialização. O ectoplasma também desempenha um papel essencial na mediunidade de cura. Durante passes magnéticos ou cirurgias espirituais, o médium libera essa substância, que é combinada com fluidos espirituais elevados, formando uma energia restauradora que atua diretamente no perispírito e, indiretamente, no corpo físico do paciente. Em cirurgias espirituais mais complexas, os espíritos médicos utilizam o ectoplasma como uma ferramenta para recompor tecidos energéticos danificados no perispírito, o que acelera a regeneração no corpo físico. Além de sua aplicação em fenômenos físicos, o ectoplasma também pode ser empregado para estabelecer ambientes de maior densidade energética, facilitando a comunicação entre espíritos e encarnados. Sessões mediúnicas onde ocorrem fenômenos de voz direta, por exemplo, frequentemente utilizam o ectoplasma como meio para tornar as vibrações espirituais audíveis no plano material. O ectoplasma atua como um condutor energético, permitindo que as energias espirituais interajam com o mundo físico de forma tangível. Os espíritos utilizam o ectoplasma com grande cuidado, pois é uma substância sensível que requer condições adequadas para ser manipulada. O ambiente onde o médium trabalha influencia diretamente na qualidade e quantidade de ectoplasma produzido. Ambientes harmoniosos, onde prevalecem pensamentos elevados e atitudes de respeito, criam condições ideais para o uso dessa substância. Por outro lado, ambientes carregados de vibrações negativas podem prejudicar a manifestação dos fenômenos ou até mesmo causar danos ao médium, que é o principal doador de ectoplasma. Entre os tipos de mediunidade que utilizam o ectoplasma, destaca-se a mediunidade de efeitos físicos,
que envolve fenômenos como a materialização de espíritos ou objetos, movimentação de objetos sem contato físico, telecinesia, e a produção de luzes ou ruídos. Em sessões de materialização, por exemplo, os espíritos moldam o ectoplasma em formas visíveis, criando aparições tangíveis que podem ser vistas e, em alguns casos, até tocadas pelos presentes. Essa materialização é temporária, pois o ectoplasma retorna ao corpo do médium ao final do fenômeno. Além da mediunidade de efeitos físicos, o ectoplasma também é fundamental para outros tipos de manifestações, como a cura espiritual e os fenômenos de voz direta, onde espíritos desencarnados fazem-se ouvir sem o uso da voz do médium. Nesses casos, o ectoplasma atua como um amplificador energético, tornando audível a comunicação espiritual para os encarnados. Por mais fascinante que seja, o uso do ectoplasma exige cuidados especiais. A produção e a liberação dessa substância podem causar desgaste físico e energético no médium, que precisa estar preparado e equilibrado para suportar o esforço. Um médium de efeitos físicos, em particular, deve ter uma rotina de cuidados com a saúde física e mental, além de manter uma vibração moral elevada, para evitar que sua energia seja manipulada por espíritos inferiores ou para fins desarmoniosos. Os tipos de mediunidade e manifestações variam amplamente, e o ectoplasma desempenha um papel central em muitas delas. Na mediunidade de cura, ele funciona como um elemento restaurador. Na mediunidade de efeitos físicos, como um meio para que os espíritos interajam com o mundo material e, em fenômenos mais sutis, como um suporte energético para fortalecer a conexão entre os planos físico e espiritual. Esse recurso fluídico demonstra a complexidade e a perfeição das leis universais, que permitem que diferentes dimensões se interliguem de forma harmoniosa. A mediunidade, em todas as suas formas, continua sendo uma prova da interação constante entre o visível e o invisível. O ectoplasma, como uma manifestação tangível dessa interação, nos ajuda a compreender melhor os mecanismos que sustentam a comunicação espiritual e os fenômenos mediúnicos. Sua existência reforça a ideia de que somos mais do que matéria, somos seres espirituais em conexão permanente com dimensões superiores e infinitas.